Então, olha, agora, Elivaldo Barbosa, hoje você acompanhou uma data importante, a comemoração do aniversário do governador Wellington Dias, Elivaldo. Exatamente, Joelce, ele mantém uma tradição praticamente desde quando ele entrou para a vida pública, que é de celebrar o aniversário com um gesto de solidariedade. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. O 5 de março é data especial no calendário do governador Wellington Dias. Um gesto solidário virou tradição nos aniversários do governador. E este ano, a Associação dos Amigos dos Autistas do Piauí foi a instituição escolhida. A data, festejada com amigos, correligionários e a família, agora maior, com a chegada da netinha Júlia, de 2 anos. E quem prestigiou o aniversário contribuiu financeiramente para a associação, que beneficia 170 famílias que tratam filhos portadores de autismo. Esse evento, ele traz mais visibilidade para a instituição, as pessoas vão passar a conhecer uma instituição que faz um trabalho muito significativo e é muito importante estarmos aqui hoje comemorando essa data tão felicitante com o governador. No corte do bolo, o aniversariante ilustre justifica porque dedica o 5 de março a um ato solidário. Eu sempre tive essa iniciativa da gente escolher uma entidade. Esse ano aqui, a AMA é uma associação que cuida dos autistas. Ela integra famílias, as famílias de pessoas que têm autismo, elas trocam experiência e foi avançando e hoje são parte de um sistema em que acompanham várias famílias. E na agenda pós-aniversário, o governador Wellington Dias destaca o encontro de governadores da região Nordeste, confirmado para amanhã em Teresina. A segurança, através de uma proposta geral, é o principal desafio dos governadores que estarão reunidos no Piauí nesta terça-feira. Por exemplo, se faz uma operação em relação ao Rio de Janeiro ou em relação a outro estado do Brasil, a criminalidade, ela migra para outros estados. Então, ela não resolve o problema da segurança no Brasil. Na verdade, deixa de ter menos crime naquele lugar e passa a ter mais crime em outros lugares. Então, o que nós estamos defendendo é ter um plano que tenha um fundo nacional, que tenha um sistema nacional, que tenha metas, assim como a gente tem meta para a educação, metas para a saúde, ter metas para a redução da violência no Brasil. Secretário Merlong Solano, duas coisas parecem ter incomodado um pouco os governadores na reunião que tiveram com o presidente Michel Temer. Uma delas foi o fato de não ter dinheiro disponível, a não ser empréstimo de 42 bilhões aos estados. O outro foi justamente a ausência desse plano continuado. A reunião dos governadores, que vai acontecer amanhã aqui no Piauí, pode ajudar a resolucionar parte desses problemas? Sim, porque o Fórum dos Governadores é um instrumento de definição de consensos e de prioridades, para que eles identifiquem ações que eles possam fazer entre si, com seus próprios recursos, com sua própria iniciativa, e, sobretudo, para que eles organizem o diálogo com o governo federal. Porque é impossível ampliar a segurança pública nos estados brasileiros sem uma participação mais efetiva do governo federal. Fazer pressão. Quer dizer, o governo federal não pode entender que só porque tem a Polícia Federal ou porque eventualmente pode pegar o Exército, utilizando a boa credibilidade do Exército, e jogar numa cidade como Rio de Janeiro, entender que já está cumprindo a sua função em relação à segurança pública. E como é que ele pode ajudar, então? Pode ajudar participando de um esforço efetivo de integração da segurança pública nacional. Essa história de ter Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, cada um trabalhando de um jeito, não ajuda a potencializar da melhor maneira possível os recursos que se investem. Espalha. Então, uma política nacional integrada de segurança pública. Cada um dentro das suas funções, mas trabalhando de maneira efetivamente articulada. Obedecendo a um núcleo. Isto. Segundo, definir um mecanismo efetivo de financiamento da segurança pública. Porque os estados chegaram no limite até onde eles podiam chegar em termos de investimento na segurança pública. O Fundo Nacional seria a saída? Um Fundo Nacional de Segurança Pública, com o recurso oriundo da tributação e da regulamentação dos jogos que se faz através da internet. O número crescente de pessoas recorre a esse tipo de lazer, enfim, e esse dinheiro está indo para o estrangeiro sem deixar nada no Brasil. Mas é criar imposto novo, né? É criar um imposto novo,
mas para responder a uma demanda efetiva da sociedade, organizar a utilização desse recurso na modalidade fundo a fundo, porque o convênio não é um bom instrumento de transferência de recursos. O convênio ele é amarrado porque o gestor que transfere, ele é corresponsável pela aplicação. Aí fica lá o ministro, o secretário nacional disso, morrendo de medo de assinar um papel porque não sabe como é exatamente que vai ser aplicado, porque ele também responde. Passa a responder. Na modalidade fundo a fundo, o gestor do Estado responde pela aplicação. Perante o Tribunal de Contas, perante a Assembleia, perante o Tribunal de Contas da União, a modalidade fundo a fundo, ela tem agilidade. Porque o empréstimo, Joelson, não resolve o problema. O empréstimo pode permitir a gente, e nós vamos contratar, se as condições forem razoáveis, nós vamos contratar. O Piauí tem boa capacidade de endividamento, nossa dívida pública caiu de 60% da receita corrente líquida em 2014 para 41% em 2017, nós temos folga. Se as condições forem favoráveis, nós vamos contratar. Por quê? Para construir mais presídios, para melhorar o equipamento da Polícia Militar, comprar mais viaturas, essas coisas o empréstimo permite. Mas não permite contratar pessoal, não permite pagar salários, não permite gastar com o custeio da segurança pública. Gasolina, bala, essas coisas. Não dá. E as operações da segurança pública são caras. Então, um Fundo Nacional de Segurança Pública, o Exército voltar para a sua função constitucional, patrulhar efetivamente as fronteiras, Sair de ocupação do Rio de Janeiro, não é isso que o governador quer, os governadores. Exatamente. E os estados se organizarem melhor, trabalhando de maneira articulada, marchar no sentido da organização de uma carreira única. Porque não é só o fato de que os estados não se articulam devidamente com a União, não. É o fato de que muitas vezes há dificuldade até na articulação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Alguns países mais desenvolvidos já marcharam no sentido da construção de uma carreira única de segurança pública, estruturada segundo o mesmo modelo administrativo, obedecendo ao mesmo comando. A coisa pode acontecer com mais... Porque, pelo que eu posso perceber do que o senhor está dizendo, os governadores do Nordeste reprovaram completamente as decisões que foram tomadas em Brasília. Não, veja, o empréstimo, eles entendem que foi... O governador Wellington entende que foi positivo. Certo. É uma medida possível. Entretanto, insuficiente. Quer dizer, tanto ele considera positiva que, se as condições forem razoáveis, nós vamos contratar empréstimo. Mas eles estão admitindo que podem não contratar também. Sim, depende das condições, obviamente. Então, nós não sabemos ainda o que é que eles vão exigir. Isso pode sair na Carta de Teresina de amanhã? É um conjunto de sugestões, entre elas essas às quais eu estou me referindo. Um Fundo Nacional de Segurança Pública, a integração da ação em âmbito federal com os estados e dentro dos estados. Uma discussão essa exige mais tempo, de médio e longo prazo, de uma carreira única de segurança pública. Isso tudo vai estar na pauta dos nossos governadores.